Bom dia, Lagoinha, Orlando! Tem alguém que está feliz com Jesus aqui? Você pode ficar de pé no teu lugar, eu quero orar com você antes da gente entrar na palavra. Quantos estão com expectativa para o melhor ano da nossa vida? 100 pessoas com expectativa. Quantos estão com expectativa? Sabe, um dos ativadores do sobrenatural é uma expectativa sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus sempre vai surpreender uma medida que você estabelece. Você pensa em algo, Deus faz algo maior. Alguém comigo aqui, pega isso. Você pensa em algo poderoso, Deus faz algo ainda mais poderoso. Você pensa em algo grandioso, Deus Ele faz algo ainda mais grandioso. Então é a partir de uma expectativa que você estabelece que Deus te surpreende. Alguém comigo? O problema é que muitas vezes não criamos expectativas e perguntamos por que nada acontece. Nada acontece porque não há no teu coração uma expectativa para que algo aconteça. Mas quando você crê, prospera, quando você declara, você rompe, quando você semeia, você colhe. E quando você crê expectativas, o Deus que pode todas as coisas faz infinitamente mais do que tudo que você já pediu ou pensou. Se você crê nisso, levante suas mãos, feche seus olhos, eu quero profetizar sobre você. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, no primeiro culto, na primeira mensagem do melhor ano das nossas vidas, nosso coração disponível, sem resistência, sem nada que nos impeça, Jesus, de te ouvir, sem nada que nos impeça, Jesus, de crer. Nós apresentamos o nosso coração, Jesus, como um bom solo, como um bom lugar, para que nesse ambiente de fé, coisas sobrenaturais aconteçam. Nós declaramos em nome de Jesus, quebrada toda resistência, todo cansaço, falidos todos os projetos do inferno, eles não prosperarão. Os nossos inimigos serão confundidos, serão reduzidos a nada, colocados debaixo dos nossos pés. Nós declaramos em nome de Jesus que a nossa confiança está no Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que chama as estrelas pelo nome, é o mesmo Deus que conhece a nossa história. Pai, nós declaramos 2024, do início ao fim, sendo lembrado na nossa memória como o melhor ano da nossa vida, até que venham os próximos, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa manhã. Nós declaramos anjos do Senhor ministrando nesse lugar. Nós declaramos céus abertos, cada palavra liberada como, Pai, como uma onda de avivamento nesse lugar, removendo todo cansaço, removendo toda palavra maldita, removendo todo grilhão, toda corrente, toda cadeia. Nós declaramos a liberdade do Senhor nesse ambiente, a liberdade do Senhor nesse lugar. Essa é a nossa oração, Pai. E se você crê nisso, declare com autoridade. Diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Fala com 4 pessoas aí perto de você, antes de você sentar. Fala: 2024 é o ano da virada, é o ano do romper, é o ano do milagre. Abraça alguém aí bem forte antes de você sentar. Seja bem-vindo. Você que está online em qualquer lugar do mundo, seja bem-vindo a Lagoinha, Orlando. Meu nome é André Fernandes, eu estou feliz de estar aqui nessa manhã. Eu preciso de pelo menos uns 200 incendiários aqui nessa manhã. Tem algum incendiário aqui hoje? Aleluia. A palavra de hoje, ela tem um tom bem pastoral. Em alguns momentos ela é quase que uma palavra de conselho. Então, talvez a gente não vai ser tão incendiado assim pelo ambiente, mas eu creio que a gente vai sair daqui rompendo em fé para esse próximo ano. Você crê nisso? Diga amém. Então a única coisa que eu quero te pedir é que você não se distraia. Existe algo sendo liberado sobre você. Não é só sobre aquilo que a gente entende, não é só sobre a construção de um sermão, mas todas as vezes que a palavra de Deus é liberada no ambiente, algo sobrenatural começa a acontecer. Tem pessoas que já estão sendo curadas, tem pessoas que já estão sendo renovadas, tem pessoas que já estão sendo ativadas. Eu creio que a palavra dessa manhã vai mudar a tua história. Se você crê nisso, diga amém. O tema da mensagem de hoje é como viver o melhor ano da sua vida.
7 pessoas com expectativa para esse ano. Misericórdia, Jesus. Como viver o melhor ano da sua vida? Porque a gente profetiza em relação ao melhor ano da nossa vida. A gente fala a respeito do melhor ano da nossa vida. Mas uma expectativa que não é firmada em princípios é só otimismo. Tem muita gente achando que está se movendo em fé, quando na verdade só está sendo otimista. Qual que é a diferença entre um otimista e alguém que se move em fé? Um otimista tem uma expectativa que está pautada em algo emocional. Eu sinto que vai ser bom esse ano. Por quê? Eu não sei. É um sentimento. Sentimentos passam. Sentimentos são volúveis. Quando uma mensagem ruim chega, o sentimento de que tudo vai ficar bem vai embora. Quando os gigantes se levantam, o sentimento que te trouxe até aqui não vai te sustentar a partir daqui. Mas aqueles que caminham em fé não estão se movendo por aquilo que vem, mas se movem por aquilo que creem. Por que 2024 é o melhor ano da minha vida? Porque Deus não está morto, porque as palavras dele são vida e verdade, porque tudo que ele disse que vai acontecer, pelos olhos da fé, já aconteceu. Então quero compartilhar alguns princípios para que você viva o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Salmos 92, 13 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Na versão A Mensagem, Salmos 92 diz assim: os bons prosperarão como palmeiras, crescerão como os cedros do Líbano, transplantados para o quintal do Eterno, crescerão na presença de Deus, flexíveis e verdejantes e viris ainda na velhice. Uma das coisas que eu amo nessa passagem é que a palavra de Deus deixa claro o lugar que você tem que estar plantado, e logo em seguida ele diz o que acontece com quem está plantado nesse lugar. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Eu vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso daqui. Quando a gente declara que você está no lugar certo, isso não é uma frase de efeito, isso é uma verdade bíblica. Você está começando o primeiro domingo do melhor ano da sua vida no lugar certo. Você veio para ouvir uma palavra de Deus, você veio para adorar a Deus, você veio para cultuar a Deus. E a palavra de Deus nos dá uma garantia: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Tem um princípio bíblico que eu amo, está lá em Gênesis. Inclusive tem uma mensagem, foi a primeira pregação que eu ministrei aqui em Orlando alguns anos atrás, se chama Back to the Future. Se você nunca ouviu essa mensagem, eu queria te aconselhar em algum momento desse ano, desse mês de janeiro, você ouvir. Eu falo que todas as respostas que a gente precisa para o nosso futuro, elas foram depositadas na nossa gênese. No princípio, a gente consegue entender a forma como Deus se move, a forma como Deus opera, a dinâmica que os céus têm. E é para esse lugar que eu quero te levar no primeiro culto desse ano. Você está comigo ainda? Diga amém. Gênesis 1:11 diz assim: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do terceiro dia. A gente vai pular agora para o versículo 20, diz assim: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Então Deus disse: encham-se as águas do mar e multipliquem-se as aves na terra. E passou a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Então disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu
que era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que me chama a atenção em Gênesis é que Deus sempre fala com o ambiente para que a partir do ambiente algo seja criado. Vocês estão comigo? Deus sempre fala com o ambiente para que a partir do ambiente algo seja criado. A gente não vê Deus falando com os peixes, mas a gente vê Deus falando com o mar, para que o mar gere peixe. A gente não vê Deus falando com as árvores, mas a gente vê Deus falando com a terra, para que a terra gere todo tipo de árvore frutífera segundo a sua espécie. A gente não vê Deus falando com o barro, mas a gente vê Deus falando com o Filho e com o Espírito Santo. Façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. O primeiro princípio que eu quero compartilhar para você viver o melhor ano da sua vida é você discernir muito bem o ambiente em que você está. Porque a partir do ambiente que você está plantado, que as realidades ao seu redor vão se manifestar. Pastor, eu dependo de um ambiente geográfico para prosperar? Não. A gente vê Adão pecando no paraíso, a gente vê Jesus permanecendo no deserto, a gente vê Abraão prosperando mesmo numa terra estrangeira, a gente vê Daniel liderando na Babilônia, a gente vê José governando no Egito. Biblicamente você não depende da geografia do lugar, mas tudo que você vai viver está diretamente ligado ao ambiente em que você está plantado. Se você gerar na tua casa um ambiente de fé em 2024, não se assuste se milagres se tornarem habituais. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso aqui comigo. Se você começa a falar de milagres, pensar em milagres, olha o que acontece, milagres te perseguem. Mas se a gente começa a falar de problemas, se a gente começa a meditar em problemas, se a gente começa a profetizar problemas, problemas acontecem. É porque a gente está o tempo inteiro profetizando e criando ambientes em torno daquilo que a gente está vivendo, quando na verdade a gente precisa profetizar aquilo que a gente quer viver. A Bíblia não diz que Deus viu os céus e a terra sem forma e vazio e viu que tinha escuridão e ele disse: uau, quanta escuridão, e a terra ficou mais escura. Não, a Bíblia diz que quando havia escuridão, o que saiu da boca de Deus foi: haja luz, e houve luz. Então o que você precisa em 2024 é profetizar, não aquilo que você está vivendo, mas aquilo que você quer viver. Levante suas mãos, eu quero profetizar com você. Eu profetizo em nome de Jesus, 2024, um tempo de mais intimidade, um tempo de mais temor, um tempo de raízes mais profundas, um tempo de menos distrações, um tempo de mais maturidade. 2024 seremos surpreendidos pela graça de Deus, constrangidos pelo favor de Deus. Não seremos confundidos pelos nossos inimigos, as distrações não vão roubar de nós o nosso foco. Começaremos esse ano crendo em cada palavra que Deus liberou e terminaremos esse ano celebrando cada promessa que o Senhor cumpriu. 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Deus estabelece uma dinâmica na criação. Deus sempre fala com o ambiente, para que a partir do ambiente algo seja criado. Quando Deus estabelece essa dinâmica, Ele também estabelece um princípio. Tudo que foi criado se torna dependente da fonte de vida que o criou. Irmão, pega isso aqui, não se distrai. Quando Deus estabelece todos os seres aquáticos a partir de uma ordem que Ele dá para a água, Ele estabelece um vínculo. Se você tira um peixe do mar, ele morre. Se você tira um peixe da água, ele morre porque ele se tornou dependente da fonte de vida que o criou. A mesma coisa acontece com as árvores. Se você remove ela da terra, por mais que por alguns dias as folhas permaneçam verdes, ela morreu, ela não frutifica mais, acabou. E assim somos nós também, fomos criados em Deus, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se não estivermos conectados nele, não há vida fora dele. Tem muita gente funcionando, tem muita gente caminhando, tem muita gente trabalhando, mas não é sobre funcionar, é sobre você estar plantado na videira verdadeira, é sobre você viver a vida do tipo de Deus, é sobre você caminhar com Deus, é sobre você se tornar imagem e semelhança dele. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém com expectativa ainda, diga glória a Deus. Tudo que foi criado
se torna dependente do ambiente que o criou. Produção, traz para mim, por favor. Eu queria fazer algo bem ilustrativo para você entender a força que o ambiente tem naquilo que você vai viver a partir de hoje. Primeiro princípio, eu queria que você anotasse isso, que você meditasse nisso essa semana. Primeiro princípio: o lugar onde você está plantado determina a sua estatura. Fala para quem está do seu lado: o lugar em que você está plantado determina a sua estatura. Produção, se puder trazer para o primeiro culto, seria incrível. O Andrei deve ter ido no banheiro. Me ajuda lá, Marcão, alguém da produção? Glória a Deus. A gente só ensaiou meia hora, gente, antes. Esse é o momento que a produção está desesperada, falando: cara, eu não sei nem o que é para levar, o pastor está falando. Eu não sei, cadê o Andrei? Cara, eu acho que ele está lá fora, ele não vai avisar nada. Obrigado, a salva de palmas. Obrigado, lindão. Quantos acharam que foi rápido, gente? Meia horinha, obrigado, lindão. Depois acaba o tempo do pastor, o problema é do pastor. Tô brincando, mas é sério. Me chamaram para dar a palavra de oferta no segundo dia. Eu perguntei: Léo, quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Eu falei: mas é 10 minutos de verdade? Eu acho melhor não dar a palavra de oferta. Deixa que eu prego no domingo, vai ser melhor. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Primeiro princípio, irmão, pega isso aqui: o lugar que você está plantado determina a tua estatura. Quando a gente olha para um bonsai, tem algo interessante nos bonsais. Eles são lindos, eles são decorativos, eles são delicados. Mas se você for pegar a essência da semente que gerou esse bonsai, não era isso que originalmente eles foram gerados para ser. Você tem alguns bonsais que, se fossem árvores plantadas na natureza, teriam mais de 20 metros de estatura. Mas porque foram plantados num ambiente que limita eles se tornam uma árvore anã. O que vai definir o que você vai viver nesse ano não é o poder da semente que Deus te deu, mas é em que lugar você está depositando ela. O que vai determinar o que você vai viver esse ano não é o poder da promessa que você recebeu, mas em que lugar você está depositando elas. Muita gente está reclamando daquilo que carrega, quando na verdade o que você carrega é matéria-prima para aquilo que Deus vai fazer. Deus não precisa de muito para fazer aquilo que Ele faz. No milagre das multiplicações, Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro milagre que Jesus fez, Ele pegou uma matéria-prima escassa para uma multidão gigante, mas foi mais do que suficiente. Todo mundo foi alimentado e ainda sobrou para que eles pudessem levar. Irmão, guarda isso aqui. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você carrega, não é sobre o dom que Deus te deu, não é sobre a tua história, não é sobre o teu sobrenome, não é sobre o teu histórico, não é sobre o teu lastro, não é sobre a tua genealogia, geografia, é sobre o que você faz com aquilo que Deus te deu. Não é sobre estar na América, tem muita gente defiando na América, tem muita gente prosperando na África. Não é sobre o lugar, não é sobre o DH, não é sobre a renda per capita, não é sobre ser um lugar de oportunidade, é sobre caminhar ao lado de um Deus de promessas. Você pode crescer em um lugar escasso, você pode definhar num lugar de prosperidade. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o ambiente que se cria no lugar. Você pode criar um ambiente de gratidão no meio de um quarto de hospital. Você pode criar um ambiente de ingratidão no meio de uma cobertura de um prédio mais caro. Pessoas que não são bem resolvidas sempre tentam achar em algo exterior a justificativa para o seu insucesso, infertilidade. Mas pessoas que caminham com Deus não dependem mais do lugar. Por quê? Porque estou plantado em Deus e nos seus átrios eu vou florescer. Levante suas mãos, receba esse nome de Jesus. Aqueles que estão plantados na casa de Deus, nos seus átrios florescerão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Segunda chave que eu quero compartilhar, eu quero que você medite nisso, é que o ambiente que você está plantado, ele só tem 2 alternativas: ou ele vai te prosperar, ou ele vai te deformar. Por mais que essa árvore seja esteticamente bonita, se a gente for olhar para aquilo que ela nasceu para ser, ela é deformada. Ela teve que se adaptar para caber.
Originalmente os seus galhos seriam maiores, os seus frutos seriam maiores, a sua estatura seria maior. Então todas as vezes que você se diminui para caber, você está deformando aquilo que Deus te chamou para se tornar. Quantas vezes a gente está diminuindo para caber no ambiente, a gente está se diminuindo para caber num lugar, a gente está se diminuindo para caber num contexto, a gente está se diminuindo para caber numa cultura. Quantos filhos de brasileiros, quando chegam aqui, se adaptam tão bem com a América que querem se tornar americanos? Ei, você não precisa se diminuir para caber. Existe uma graça entre carregar uma brasa viva e estar numa nação que lidera o planeta. Você está entre dois mundos, você é uma ponte, você não precisa abrir mão das suas características, pelo contrário, existe algo específico que Deus te deu, existem características específicas que Deus te deu, e é a partir delas que você vai prosperar. Porque se Deus quisesse que você fosse diferente do que você é, Ele tinha te feito diferente do que Ele te fez. Alguém comigo? Todas as vezes que a gente não, aleluia, se for para Jesus você pode fazer melhor, aleluia. Todas as vezes que a gente tenta diminuir para caber em um lugar, a gente está abrindo mão daquilo que Deus nos chamou para ser. Você não precisa diminuir para caber, os lugares vão se expandindo a partir do seu tamanho. Você se torna maior, o ambiente ao teu redor vai te abraçando, ele vai se esticando, ele vai se desenvolvendo também. Uma das palavras bíblicas que eu quero que você receba, uma das verdades bíblicas, é que o Senhor, Ele expande as nossas tendas. Quanto maior o seu tamanho, maior vai ser o ambiente que Deus vai gerar no teu entorno. Não vai faltar recurso, não vai faltar unção, não vai faltar apoio, não vai faltar suporte, não vai faltar provisão, não vai faltar alianças, não vão faltar conexões, não vai faltar. Pastor, mas eu estou numa terra estrangeira. É nesse lugar que Deus vai operar milagres, porque é quando você não tem, é quando você não sabe, é quando você não pode. É nesse lugar que o grande eu sou se revela. Você não sabe, mas eu sei. Você não tem, mas eu tenho. Você não pode, mas eu posso. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, não subestime o poder do ambiente. Você quer se tornar cético? Caminhe com pessoas céticas. Você quer perder a alegria em fazer parte de uma igreja? Caminhe com pessoas que têm feridas com a igreja. Você quer parar de fluir na unção? Caminhe com pessoas que desonram quem flui na unção. Você quer parar de prosperar? Caminhe com pessoas que preferem reter semente do que lançá-las. O ambiente que você está plantado determina a estatura que você vai ter. Ou o ambiente te prospera, ou o ambiente te deforma. A Kezinha já sabe quando eu preciso me recolher em Deus, quando eu preciso correr para Deus, quando eu preciso de um tempo com uma mesa profética, quando eu preciso de um tempo com amigos que me esticam. Por quê? Porque quando você vai se afastando de alguns ambientes, é como se aquele perfume ele fosse se diluindo, ele vai se dissolvendo. Se você não voltar para esse lugar para recarregar, esse perfume ele pode se perder. Tem pessoas que quando eu caminho eu saio mais crentes dessa mesa, eu saio mais apaixonado por Jesus, eu saio com mais expectativa daquilo que Deus vai fazer. Mas tem pessoas que se eu ficar um almoço, eu já saio de lá sugado, parece que roubaram a minha alegria, parece que eu estou abatido. Alguém já viveu algo assim? Diga amém. Não subestime o poder do ambiente. Você precisa escolher muito bem onde você está plantado em 2024. Onde você vai semear suas expectativas. Onde você tem colocado a tua expectativa. O salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, o salmista, ele tem um entendimento que é tão extraordinário, é tão poderoso isso, irmão. O salmista, ele entendeu que não depende da geografia que ele está, mas do ambiente em que ele caminha. Ele fala: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele entende que não é sobre o vale que eu caminho, mas é sobre o Deus que comigo caminha. Ele entende que não é sobre os deuses que estão disponíveis no alto dos montes, mas é sobre o Deus que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo: mesmo que tudo se levante, mesmo que tudo venha contra mim, mesmo que os meus inimigos me cerquem, mesmo que eles venham contra mim no dia da minha desgraça, o Senhor me dará livramento, o Senhor me manterá de pé. Mesmo que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita,
eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor vai à frente das minhas batalhas. Eu estou mergulhado nesse ambiente da presença. Eu sou blindado por ela. Eu sou justificado por Ele. Eu sou ungido do alto da cabeça à planta dos pés. Contra mim não há encantamento, palavra maldita alguma prosperará. Por quê? Porque eu estou escondido no Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu descansarei. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele é o meu lugar seguro, a minha confiança. Ele é a minha torre forte. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. Mesmo que tudo se levante ao meu redor, o lugar em que eu estou é um lugar seguro. Estou guardado em Deus. E para me tocar, terão que tocar no meu Deus primeiro. Para me encontrar, terão que encontrá-lo primeiro. Levante suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Os meus inimigos me procurarão, mas eles não me encontrarão. Correrão atrás de mim, mas não me alcançarão. Porque eu e a minha casa, declare com autoridade, diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor. Diga: estamos guardados num lugar seguro. E em 2024 nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, dá um brado de liberdade no teu lugar. Vamos, alguém aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. A próxima chave que eu quero compartilhar, o próximo princípio que eu quero compartilhar, eu quero que você guarde no teu coração, porque ele vai gerar desconforto para alguns, mas ele vai ressignificar algo muito importante na jornada de fé de muita gente que está aqui. Você está comigo? Diga amém. Sabe, tem muita gente que tem medo de crescer, porque viu muita gente que quando cresceu se perdeu. É inconsciente. Tem muita gente que tem medo de prosperar, porque conheceu muita gente que quando prosperou se perdeu. Eu conheço pessoas, pastor, que quando o ministério deles floresceu, eles se perderam. Eu conheço pessoas que quando eles prosperaram na América, a família se dissolveu. E a gente acha que é perigoso crescer. Mas eu quero te lembrar que tão perigoso quanto crescer, ou às vezes até mais perigoso do que crescer, é você não se tornar o que Deus te chamou para se tornar. Porque é nesse lugar que a gente começa a ser vítima da comparação, da inveja. É nesse lugar que a gente começa a semear desonra, desabilitar a unção do ambiente em que a gente está. Deixa eu abrir um parênteses, deixa eu liberar um princípio, guarda isso aqui. Da mesma forma que a honra estabelece um ambiente sobrenatural, a desonra desabilita a unção. A Bíblia diz que Jesus na sua terra, na sua cidade natal, não pôde fazer muitos milagres, porque não criam que Ele era quem dizia ser. Irmão, a Bíblia não está dizendo que Jesus não quis, não é uma vontade. A Bíblia está dizendo que Jesus não pôde, é um impedimento. A desonra cria um impedimento. A desonra desabilita a unção. Alguém está comigo? Diga amém. Qual é o problema de crescer? Você vai ter que lidar com o crescimento. Mas qual é o problema de não crescer? Você vai ter que lidar com a comparação, com a inveja, com a dor, você vai ter que lidar com muitas coisas que são tão difíceis quanto o crescimento. Então pega essa chave aqui, você está comigo? Diga amém. Quando roubamos a glória de Deus, você rouba a glória de Deus quando você não se torna tudo que Deus te criou para ser. Quando roubamos a glória de Deus, roubamos a glória de Deus quando não nos tornamos tudo que Deus nos chamou para ser. Você não rouba a glória de Deus quando você se torna grande e esquece dele. Você rouba a glória de Deus quando você prefere ser pequeno do que se tornar tudo que Deus chamou para ser. Como o Davi roubaria a glória de Deus? Se Davi falasse: não, eu não quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, eu não quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver, eu não quero ver o cumprimento das promessas que o Senhor estabeleceu sobre mim, eu prefiro permanecer no lugar onde eu estou, eu prefiro me diminuir para caber. A glória de Deus na história de um homem foi apagada porque alguém não se tornou quem Deus te chamou para ser. Você está vendo nesse LED uma borboleta ali voando?
Ela não rouba a glória de Deus quando ela se torna o mais belo que ela poderia ser. Ela rouba a glória de Deus quando ela prefere rastejar ao invés de voar, porque tem medo de crescer. Quando você rouba a glória de Deus, quando Deus te chamou para ser um avivalista e você prefere ser um empresário que não traz a glória de Deus para a tua empresa. Quando Deus te chamou para ser um homem de família e você prefere ser um menino traindo a tua esposa e tendo relacionamentos paralelos àquele que você fez uma jura no altar. Quando você rouba a glória de Deus, quando Deus chamou para ser pai de multidões, mas você nem começa um GC na sua casa, porque um dia na semana servir na igreja de Jesus pode quebrar o teu conforto de todos os dias, poder fazer algo confortável na sua casa sem ter que se expor ao chamado. Quando você rouba a glória de Deus, quando você prefere gastar com um sapato ou com um tênis aquilo que você nunca derramou no altar, como uma primícia, uma oferta, um dízimo. Quando roubamos a glória de Deus, quando preferimos viver aquilo que não gera desconforto, do que nos lançarmos no desconhecido de Deus, que nos leva para um lugar mais alto, mais poderoso. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Irmão, como 2024 vai ser o melhor ano da minha vida? Quando eu me tornar aquilo que Deus me chamou para ser. Existe uma agenda de Deus para você nesse ano. Deus estabeleceu lugares, Deus estabeleceu conexões, Deus estabeleceu alianças, Deus estabeleceu recursos. Existe um projeto de Deus para esse ano. Então, antes de estabelecer a tua agenda, consulte a dele. Deus tem pensamentos que são mais altos que os nossos. Deus tem caminhos que são melhores que os nossos. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém comigo aqui? Diga amém. Sabe, a gente olha para um ambiente, a gente percebe que uma árvore frondosa que daria sombra para muita gente se torna um objeto estético que está só enfeitando a prateleira de alguém. É nesse lugar que você se coloca quando deixa de se tornar quem Deus te criou para ser. Fico imaginando a quantidade de avivalistas que Deus chamou e não disseram sim para o seu chamado. A quantidade de homens de Deus que foram chamados e não disseram sim para o seu chamado. Quando a gente olha para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, a Bíblia não numera ali, não lista ali, não cita ali a quantidade de homens que Deus chamou. A Bíblia lembra da quantidade de homens que responderam o chamado que Deus fez. Hebreus 11 poderia ser 3 vezes maior, 10 vezes maior, 40 vezes maior, se todo homem que Deus chamou tivesse dito sim para o chamado que recebeu. Mas por que a Bíblia não cita todos que ele chamou? A Bíblia só cita aqueles que ele respondeu, porque a história não perde tempo para lembrar de quem não teve tempo com Deus. E como foi a história de, fala alguém aí, fala algum nome que não está na lista de Hebreus 11. História de Diego, está em Hebreus 11? Não, por quê? Porque se algum Diego foi chamado naquele momento, certamente não respondeu, a Bíblia não se lembra dele. Por que a história não fala de Josafá, ou não fala de algum outro nome que a gente não lê em Hebreus 11? Porque mesmo que tenha sido chamado, não correspondeu ao chamado que teve, mas José é citado, Daniel é citado. Pergunta que a gente precisa fazer nesse 2024 é: se Deus está me chamando para algo, se Deus está me confiando algo, como que vai ser meu 2024? Vai ser segundo a agenda de Deus ou vai ser segundo a minha agenda? Irmão, 2024 é o primeiro ano da minha vida em que eu não tenho uma picture em relação ao que eu vou viver no próximo ano. 1º de janeiro de 2024, eu, a Kezinha e o pastor Rony Oliveira, o profeta Rony Oliveira, a gente entrou numa sala, a gente ficou quase 1 hora lá e eu falei: profeta, eu queria muito que você orasse por mim, porque eu estou angustiado, eu estou em cólicas. Ele falou: o que está acontecendo, Fernandes? Eu falei: é o primeiro ano da minha vida que eu não tenho uma imagem sobre o que Deus vai fazer no próximo ano. E eu estou em crise porque Deus me usa como um homem visionário. Então eu sempre aponto uma visão e quem está junto comigo persegue ela. Eu sempre entendo de Deus uma visão e a gente vai com convicção atrás dela. Mas pela primeira vez eu não tenho uma visão clara sobre esse próximo ano. E ele diz: você é a segunda pessoa que fala isso comigo e eu estou vivendo a mesma crise. Tem 10 dias que eu só vejo uma tela em branco e Deus não comunicou nada sobre 2024. Mas eu tenho uma palavra para você, que foi a palavra que o Senhor me deu. Todas as vezes que Deus não mostrou algo para algum homem de Deus, é porque Ele quer levá-lo para um lugar de dependência ainda maior.
Quando ele disse para Abraão que era para sair do lugar que ele estava, ele não disse para onde ele iria, ele só disse onde não deveria mais permanecer. 2024, Fernandes, eu creio que vai ser um ano de total dependência de Deus. Dependeremos dele para tudo. E eu quero declarar em nome de Jesus, se você se sente confortável em estar nesse lugar de total dependência de Deus, vão ter meses que você não vai saber o que fazer no dia seguinte, mas não vai faltar direção. Vão ter momentos que você não vai saber se é para fechar ou não esse negócio, se é para entrar ou não nessa sociedade, se é para investir ou não nesse mercado, mas não vai faltar direção. Nem que Deus te diga no último minuto antes de assinar o contrato, ou que Deus te alerte no último momento antes de você entrar em algo, não vai faltar direção. E nós vamos declarar, se você recebe isso, se você crê nisso, levante suas mãos, declare, diga: Pai, diga, nenhuma mão vai se levantar, nenhum pé vai se mover, diga, sem que haja uma palavra tua. 2024, eu e a minha casa escolhemos depender do Senhor para tudo. Diga, se o Senhor disser vai, iremos. Se o Senhor disser pule, pularemos. Se o Senhor disser espere, esperaremos. Diga, mas não faremos nada sem que haja uma direção tua. Diga, eu e minha casa pertencemos ao Senhor, confiamos no Senhor, descansamos no Senhor, aguardamos no Senhor, e nós vamos viver pelos olhos da fé, ainda esse ano, o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, irmão, pelo amor de Deus, libera um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você rouba a glória de Deus, você rouba a glória de Deus. Quando você escolhe não se tornar aquilo que Deus te chamou para ser, você rouba a glória de Deus. Quando Deus te confia uma família e você prefere ser um menino solteiro por anos. Você está com 40 anos e você ainda não decidiu se quer casar ou não. Você está namorando há 10 anos, há 7 anos, você ainda não decidiu se quer ir para o altar ou não. Você vive dando desculpas para se posicionar, irmão. Roubamos a glória de Deus quando queremos viver na terra do nunca. Roubamos a glória de Deus quando não assumimos responsabilidades. Roubamos a glória de Deus quando vivemos adiando um chamado. Você não adia uma viagem, você não adia uma compra, você não adia um consumo, mas vive adiando um chamado de Deus. Quando eu terminar essa casa, eu me envolvo com a igreja. Quando eu terminar a faculdade, eu me envolvo com o chamado. Quando meus filhos se criarem, eu me envolvo com as coisas de Deus. Não, você não tem tempo para perder, porque Deus te chamou para viver hoje algo com Ele. Então não adie aquilo que Deus te chamou para viver hoje. Você pode estar roubando a glória de Deus. 17 anos foi o ano em que eu conheci Jesus. Naquela época, eu tinha um sonho de trabalhar com eventos. Eu cursava educação física. Eu estava quase casando com uma mulher que era casada. Minha vida era um lixo e eu acreditava que eu tinha um controle sobre todas as coisas. Mas no dia que Jesus se apresentou para mim, logo na primeira semana, Ele comunicou a respeito daquilo que Ele tinha. Na primeira semana, eu lembro que uma mulher no final de um culto, ela falou sobre tudo que eu estou vivendo hoje. Eu vejo Deus te enviando para nações, eu vejo uma multidão, eu vejo Deus te dando voz nessa geração, eu vejo Deus te usando como pregador da palavra. Para mim parecia loucura aquilo, irmão, mas para o Deus que me fez, quando nada existia, isso já era uma agenda dele para a minha história. Agora imagina se eu, ao invés de viver os sonhos de Deus, tivesse optado por viver os meus. Eu talvez não seria pai de 3 filhos, quem sabe eu ainda estava tentando me encontrar em algum relacionamento vazio. Com certeza não seria pastor de uma igreja, com certeza não seria pregador do evangelho, com certeza eu não veria pessoas sendo curadas através de uma oração, com certeza eu não saberia nem o que é unção e como ela opera, com certeza eu não teria visto as cruzadas de milagres que vi, com certeza eu não teria visto o mover de Deus como eu vi, com certeza eu não estaria pregando aqui no primeiro domingo do melhor ano das nossas vidas. Então o que mudou? Um dia eu escolhi ser plantado em Deus ao invés de permanecer no lugar em que eu me plantei. O ambiente em que você está plantado define a tua estatura. Recebe esse nome de Jesus. O ambiente em que você está plantado te prospera ou te deforma. O ambiente em que você está plantado vai levar você para o lugar em que a glória de Deus vai se manifestar, ou vai manter você em um lugar em que você consegue ter o controle de tudo. Irmão, viver uma história com Deus em alguns momentos é desesperador. Você precisa de uma palavra, Deus não te deu. Você precisa de uma resposta, Deus ainda não respondeu. Você precisa de um recurso para a visão que Ele te deu, o recurso você ainda não tem.
Mas é desse jeito que Deus faz, para que a dependência seja totalmente dEle. Na virada eu preguei sobre 3 pilares para a gente viver uma vida extraordinária. A primeira delas é dependência. Eu falei sobre Gideão. Gideão reúne 30 e poucos mil homens. Deus olha para um exército e fala: tem gente demais. Aqueles que estão com medo, mande embora. 22 mil homens foram embora porque estavam amedrontados. Deus estava deixando claro: se o exército for grande demais, não haverá a minha glória nessa vitória. Todos dirão que vocês venceram porque o exército era muito forte. Então vocês precisam ir num formato que não há possibilidade de vitória, para que quando vocês vencerem, todos digam: foi a mão do Senhor que prosperou. Então, irmão, guarda isso aqui, não se assuste se em alguns momentos de 2024 as suas bases de segurança forem removidas. Deus não está te punindo, Deus está querendo ser glorificado na tua história. Alguns vão dizer: não tinha como ele prosperar da forma que prosperou, mas Deus é Deus na vida dele. Não tinha como ele entrar onde ele entrou, não tinha como ele viver o que ele está vivendo, não tinha como ele acessar o que ele está acessando. Irmão, quando você está plantado em Deus, não é mais sobre o que você pode, é sobre aquilo que você pode nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar. Pastor, qual é o lugar mais seguro que eu posso estar? Correndo riscos com Deus. Eu e a Kezinha, a gente foi para São Paulo 1 ano e meio atrás, debaixo de uma palavra. A gente estava no nosso momento mais confortável, mas Deus me mostrou um lugar, Deus me mostrou uma direção, Deus me mostrou um novo tempo, Deus me mostrou um convite. 3 meses antes, Vitor Hugo estava na nossa igreja em Miami. Ele falou: Fernandes, daqui a 3 meses você vai ter que escolher entre o coração e a razão. Olha para mim, irmão, pega isso aqui. Daqui a 3 meses, ouve o que eu estou te falando. Você vai ter que escolher entre o coração e a razão. E Deus está mandando te dizer que se você escolher pelo coração, Ele vai te prosperar nesse lugar. Ele não vai te punir. Mas se você escolher pela razão, Ele vai fazer aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no teu coração. Deus está te dando escolhas. 3 meses depois, Deus começa a falar com a gente: é tempo de voltar para o Brasil, é tempo de viver o novo, é tempo de queimar as pontes, é tempo de você regressar. E a gente lembrou da palavra que Deus tinha dado. Irmão, não foi confortável, não foi fácil, não fazia sentido. A gente acabou de ganhar o Green Card, volta para o Brasil. A nossa filha tinha se adaptado com a escola, volta para uma escola brasileira. Os nossos 2 filhos nasceram americanos, nem falam inglês porque estão sendo criados fora da América. Mas quando a gente começou a caminhar, vimos a fidelidade de Deus em cada mês que a gente viveu. A igreja cresceu 55 vezes em tamanho, a igreja cresceu 14 vezes em finanças. Batizamos nesse último ano quase 5.000 pessoas em um ano. Vimos a mão de Deus em tudo. Novos começos, foram mais de 14.000 pessoas vindo à frente confessando Jesus como Salvador. Mas por quê? Porque eu acredito que é melhor estar plantado com Deus num lugar que eu não tenho controle, do que permanecer no lugar em que é confortável. Qual o lugar mais seguro que você pode estar em 2024, irmão? Correndo riscos com Deus. Se Deus falar para você fazer, faça. Se Deus falar para você confiar, confie. Se Deus falar para esperar, espere. Mas pelo amor de Deus, não vá para um lugar onde Deus não está. Toda estação que Ele chama você para viver, Ele já está nessa estação esperando você chegar. Deus vai te dar direções desse ano. Talvez algumas delas não façam sentido, mas você vai ver pelos frutos que Deus está com você. Deus é contigo. Não há quem possa resistir um homem mergulhado em Deus. Os seus inimigos vêm por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão confundidos os que tentarem te confundir, serão abatidos os que tentarem te abater, serão envergonhados os que tentarem te envergonhar, porque Deus zela por aqueles que dependem dEle. Deus ama levantar improváveis, Deus ama abater soberbos, Deus ama aqueles que dependem do grande eu sou e sabe que nada são. Senhor, eu não sei, então eu vou te revelar a minha vontade. Senhor, eu não posso, então eu vou te revelar a minha força. Senhor, eu não consigo, então eu vou com você, eu sou por você, eu vou à frente, eu te guardo, eu te blindo, eu te protejo. Eu derramei sobre você uma unção que despedaça o jugo. Não há palavra maldita, não há retaliações, resistências, não há nada na terra ou debaixo da terra, não há nada nos céus
ou debaixo dos céus que vai impedir você de viver aquilo que Deus preparou para você, se você crer e não duvidar, se você depender de Deus para tudo, se a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? João 15:8 diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmão, olha para mim, recebe isso aqui em nome de Jesus. O meu Pai é glorificado quando vocês frutificam de forma abundante. O meu Pai é glorificado quando a colheita de vocês é fora do comum. O meu Pai é glorificado quando aquilo que você está vivendo é extraordinário. O meu Pai é glorificado quando o que você está vivendo naturalmente não dava para você viver. O meu Pai é glorificado quando você se torna aquilo que o meu Pai te chamou para ser. O meu Pai é roubado quando você prefere viver na tua medida do que na medida que Ele te chamou para viver. O meu Pai é roubado quando você prefere uma vida confortável do que viver o desconforto do chamado de Deus. O meu Pai é roubado quando você prefere se diminuir para caber ao invés de caminhar ao lado do grande eu sou e viver cada dia algo mais extraordinário. Então, e você escolhe se em 2024 seremos aqueles que estão roubando a glória de Deus ou somos aqueles que estão manifestando a glória de Deus. Quando uma comunidade brasileira fora do Brasil glorifica a Deus, quando fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer. O que é extraordinário na virada que a gente viveu não é porque nenhuma outra igreja fez, é porque Deus nos chamou para fazer e estamos fazendo. Pega isso aqui, irmão. Eu lembro que no início da nossa igreja em Miami, numa reunião do louvor, alguém se levantou e falou: pastor, eu sei que você tem uma expectativa muito grande, mas cara, tá tudo bem. Nosso louvor já é o melhor louvor de igreja brasileira aqui de Miami. Eu falei: Deus não me chamou para viver na medida do bairro, Deus me chamou para viver uma palavra. Eu não vou olhar para o lado e se for melhor do que o outro eu vou me contentar. Deus não me chamou para uma competição gospel, Deus me chamou para viver uma medida que Ele estabeleceu. Então não importa o que estão dizendo, o que estão fazendo, o que estão pensando, existe uma palavra que Deus estabeleceu e eu não posso roubar a glória de Deus aceitando ser nada diferente daquilo que Deus me chamou para ser. Davi foi chamado para reinar, José foi chamado para liderar, Paulo foi chamado para ter revelações de uma nova aliança que nenhum outro homem teve como ele teve. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Pedro foi chamado para ser um apóstolo da igreja primitiva. Eu fui chamado para espalhar as boas novas e abrir campo, ser pioneiro em um mover apostólico. E você, o que você foi chamado? Você não foi chamado para comprar casas na América. Não é assim que os céus vão lembrar de você. No máximo é assim que a herança que você vai deixar vai se lembrar de você. Os céus não vão se lembrar do teu patrimônio. Os céus vão se lembrar daquilo que você construiu com Jesus. Os céus vão se lembrar daquilo que você viveu com Jesus. Alguém leu em algum momento da história qual foi o saldo que José deixou quando morreu? Alguém tem acesso na Bíblia sobre qual era o saldo que Daniel tinha enquanto liderava na Babilônia? Alguém sabe qual era o saldo da conta de Paulo? Alguém sabe do espólio que ele deixou? Da herança que ele estabeleceu? Alguém sabe se ele tinha patrimônios ou de que forma o financeiro de Paulo se movia? Não, irmão, ninguém sabe. Por quê? Porque é irrelevante. Não trate como principal aquilo que os céus veem como irrelevante. A sua herança, o seu patrimônio, a sua conquista, o seu dólar, irmão, isso aqui passa. Você vai ter porque Deus ama dar quem ama caminhar com Ele. Você vai ter porque a palavra de Deus diz em Provérbios 11:25 que o generoso prosperará. Você vai ter e nada vai faltar, porque a palavra de Deus nos garante em Filipenses 4:19 que Deus supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Mas não é para isso que Ele te chamou. Deus não te chamou para você ter na América, Deus te chamou para ser no céu. Você ser imagem e semelhança dele. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Eu sei que talvez essa não seja a mensagem que você esperava no primeiro domingo. Talvez a mensagem que eu esperava que o André pregasse é: vai ficar tudo bem, a gente vai romper. Mas tudo isso vai acontecer se estivermos plantados em Deus. Aqueles que estão plantados em Deus florescerão nos seus atos. Você recebe isso? João 15:5 na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos.
Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte, mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende, eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara, e eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone, e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. Ele solta o microfone. Eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão,
Uma semana depois um vídeo viraliza e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você. Não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa.
Cara, eu não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, eu não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família? Lidere ela. Você pediu para uma empresa? Governe ela. Você pediu pelo chamado? Seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação? Enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Pum, viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho. Demitido. Não aguento mais essa empresa. Falido. Não aguento mais essa igreja. Desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin, era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos, enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim para Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser. Porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens. Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso?
Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Se puder, aumenta meu mic, por favor. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, no primeiro culto desse ano, a primeira mensagem, o primeiro liberar de Deus, o primeiro ambiente profético desse ano. Pai, nós declaramos, nós e a nossa casa dependemos do Senhor para tudo. Somos como uma árvore frágil plantada junto aos ribeiros das águas. As provas, os desafios, as lutas não vão nos enfraquecer, pelo contrário, estão nos obrigando a estabelecer raízes mais profundas. No tempo da seca encontraremos água, no tempo das lutas encontraremos refúgio, no tempo das afrontas encontraremos proteção. Nada vai faltar, como diz a tua palavra, Pai. O justo não mendiga o pão, a sua descendência não passa fome. Pai, nós cremos numa bênção geracional sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos e sobre milésima geração. Nós declaramos em nome de Jesus, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, a cobertura do sangue de Jesus trazendo livramento. Você não vai tropeçar, você não vai se perder, você não vai desanimar, você não vai ficar no meio do caminho. Eu declaro em nome de Jesus, Deus renovando você, o Senhor avivando você, o Senhor restabelecendo sobre você a alegria, o óleo de alegria do alto da cabeça à planta dos pés. Se você crê nisso, diga: Pai, diga: eu creio que maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. Diga: eu creio e eu declaro, podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga: e eu confesso. Diga: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Diga: nele está a minha confiança. Declare com autoridade. Diga: eu e a minha casa vamos viver ainda esse ano o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Que Deus abençoe você. Eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, pedido de oração. Nós temos um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe.